Sabe, no atendimento de emergência, uma única palavra pode de verdade mudar tudo. Muitas vezes a gente usa um termo geral, como corte, para descrever uma ferida. Mas olha, no universo médico, essa simplicidade toda pode ser bem perigosa. A linguagem técnica, a palavra precisa, isso não é só para ser formal, não. É uma ferramenta fundamental para o diagnóstico e para o tratamento correto. Então, fica a pergunta: é só um corte? Essa é a questão central. Essa tendência que a gente tem de simplificar uma lesão pode acabar mascarando a gravidade da situação, sabe? Escondendo o mecanismo que causou aquilo e os danos que estão ali, debaixo da pele. O problema é exatamente esse. Usar termos vagos pode levar a uma avaliação que não condiz com a realidade e, claro, a um tratamento que não é o ideal. Entender a nomenclatura correta dá um norte, uma direção clara para saber o que fazer. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar essas diferenças, começando pelo básico, a distinção entre forças contundente e cortante. Depois vamos explorar as feridas complexas, as penetrantes, a diferença crítica quando há perda de tecido, como ler os sinais numa lesão e, por fim, por que tudo isso, essa precisão toda, salva vidas. Bora começar então pela base de tudo: o tipo de força que foi aplicada. Uma força contundente de um objeto pesado e uma força cortante de algo afiado criam lesões, nossa, fundamentalmente diferentes, cada uma com suas características e, claro, seus perigos. Primeiro, vamos falar da lesão corto-contusa. Para ficar fácil de entender, vamos pensar num machado. Ele tem um fio, claro, mas a principal característica dele é o peso, a massa. A lesão que ele causa é exatamente isso, uma combinação de corte com contusão, um esmagamento dos tecidos por dentro. Agora, o que chama atenção aqui são as características, né? As bordas são bem irregulares, o fundo da lesão fica todo destruído e tem um trauma gigantesco nos tecidos em volta. Não é um corte limpinho de jeito nenhum. É uma lesão que esmaga e rasga ao mesmo tempo. E aí, no extremo oposto, a gente tem a lesão incisa. O exemplo perfeito aqui é o bisturi de um cirurgião ou até uma navalha. A massa do objeto não importa nada, o que conta é o fio que é extremamente afiado. E aqui a diferença fica claríssima. As bordas são lineares, regulares, quase sem trauma em volta. Na hora de suturar, de juntar as bordas, elas se encaixam perfeitamente. Por quê? Porque não teve esmagamento, só um corte preciso. Bom, agora vamos para um cenário mais complexo, um em que a lesão não é só na superfície. A gente vai ver como os termos técnicos começam a se combinar para descrever com precisão as feridas que entram no corpo. Uma lesão perfurante é, bem, exatamente o que o nome já diz. Ela perfura. Ela é causada por objetos que têm ponta, finos, e o que ela faz? Cria um buraquinho de entrada, um caminho pelos tecidos e nem sempre, mas às vezes, um orifício de saída também. E é aqui que a linguagem fica ainda mais poderosa. Dá para combinar os prefixos. Uma lesão pérfuro-cortante, por exemplo, é como uma facada. Ela perfura e corta. Já uma lesão transfixante é aquela que atravessou um órgão ou um membro de um lado ao outro. Cada termo desses cria uma imagem mental muito mais clara do dano. Agora, vamos tocar num ponto que gera uma confusão enorme até para profissionais da área. Qual é a diferença entre uma laceração, que é um rasgo, e uma avulsão, onde existe uma perda real de tecido? Essa distinção, gente, é crítica para o tratamento. Então, o ponto crucial é este. Numa laceração, beleza, as bordas são irregulares, mas todo o tecido ainda está ali. É possível juntar as partes e costurar. Agora, na avulsão, a história é outra. Um pedaço foi literalmente arrancado. Não tem como só costurar, porque falta tecido. Quase sempre, uma avulsão vai precisar de um enxerto para ser reparada. A forma mais extrema de perda de tecido é, claro, a amputação. É a descontinuidade de um membro. Ela pode ser traumática, né, com bordas todas irregulares, lesões associadas como lacerações, queimaduras, ou pode ser cirúrgica, onde as bordas são controladas, são limpas. Muito bem. Agora vamos aplicar todo esse conhecimento a um cenário de altíssimo risco. As feridas, elas contam uma história. E em ferimentos por arma de fogo, os sinais mais sutis podem revelar informações que são vitais sobre o que aconteceu. Olha só esses dois sinais. O sinal de mina de Hoffman é essa borda que parece uma estrela, sabe? Ela é criada pelos gases do disparo que entram, se espantem debaixo da pele e rasgam ela de dentro para fora.
Já o sinal de Benassi é como se fosse uma tatuagem de pólvora queimada na pele. Quando esses dois sinais aparecem juntos, é um indicativo muito forte de que o disparo foi a queima-roupa. E o que isso nos diz? Que uma quantidade enorme de energia foi liberada ali e que devemos esperar danos internos devastadores. E assim a gente chega ao ponto central de toda essa nossa conversa. Porque toda essa nomenclatura importa, afinal. É hora de conectar esses termos técnicos todos ao objetivo final, que é sempre o melhor resultado para o paciente. A resposta é simples, mas é muito poderosa. Identificar corretamente o padrão de uma lesão não é só para dar um nome bonito. É para prever o que pode acontecer em seguida. É antecipar complicações, entender a gravidade do dano interno e, com isso, escolher a melhor conduta para aquela situação específica. E essa frase resume perfeitamente a nossa discussão. A análise dos padrões lesionais nos dá um parâmetro da gravidade. Permite antecipar os problemas e agir de forma proativa e não só reativa, entende? É, no fim das contas, uma ferramenta de prognóstico. Então, da próxima vez, em vez de enxergar apenas um corte, a pergunta a se fazer é: qual é a história que essa ferida está contando? E ler essa história do jeito certo é o primeiro passo, e talvez o passo mais crucial de todos no caminho para salvar uma vida.